Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura do livro Amanhece, de Sebastião Naves de Rezende. Sua gente. E não há de ver que eu me esquecendo do Bastião Galinha. Mas que cabeça! Eu não ia me perdoar por essa falha. Eu disse, sobre esta família voltaremos a falar mais tarde, por uma simples razão, pois falar de Amanhece sem mencionar todas as personagens que muito fizeram para sua existência é cometer injustiça para com essas pessoas, mas possivelmente, mesmo com muito esforço da memória, acredito que ficará sempre alguém no esquecimento. Contudo, se isto acontecer, não me resta outra alternativa senão em pedir escusas a seus familiares por esta involuntariedade. Assim temos o João Roseno, vendeiro do lugar, o Tiscó e sua querida Mariquinha, os Peixotos, o Honório Felipe, o Amélio Sapateiro, o Rivadavia, a Dona Amélia, carinhosamente chamada de Madrinha Amélia, o Pedro Vitalino, a Augusta do Pedro, a Chata, o Jacó, o Marciano, o Aristide, a Dona Maria do Rosário, a Dona Maria Formosa, o Revoltoso, os Felícios e outros mais que, no desenrolar das ideias, vão surgindo de acordo com a sua importância para o lugar. O João Roseno, aquele da venda, foi figura de relevo para Amanhece, pois para ali acorriam as pessoas nos fins de semana para, com desculpa de fazer as compras semanais, apreciar o movimento do pachorrento arraial, podendo-se dizer que seu estabelecimento fora palco dos acontecimentos que marcaram época na vida dos pacatos amanhecenses. Foi ali que Aristides levou uma bala de 44 e que só não descobriu quem fora o autor do disparo porque a Mariquinha do Tiscó não mediu consequências para dizer que estava com ele na cama naquele momento, tendo sua merecida fé junto aos apuradores do fato. Rivadavia, pessoa de respeito, Deus dele tirou a visão física, porém o dotou de uma visão perceptiva extraordinária, capaz de impressionar todos com quem tratava pelo modo que ajudava as pessoas que iam até ele em busca de conselhos. Tinha o dom de conhecer as pessoas pelos passos ou pela voz, e dificilmente o errava, as recebendo sempre com muito bom humor e com uma palavra de carinho. Pedro Vitalino, trançador, conhecedor da profissão que exercia, sabia tirar do couro a correia, e sua arte ainda paira nas paredes dos amantes da corda trançada, do laço debruçado na garupa das arriatas prateadas e das bandanas de couro curtido. Entretanto, esse era apenas uma de suas virtudes. Porquanto estava pronto a ajudar os amigos necessitados em busca de solução para seus problemas, gabava-se de ser amigo do Lamartine, do Zé Vicente. Conhecia bem a história do Clóvis, aquele que foi enterrado numa cova rasa cavada às margens do Paranaíba. Quem foi o autor da façanha, isso não contava. Mas os seus ossos estavam ali, para ninguém duvidar.
Dizem que exercia também a profissão de pombeiro, porém a sua seriedade afastava o desejo de lhe retirar a verdade. Abrindo parêntese aqui, pombeiro, P-O-M-B-E-I-R-O, não é bombeiro não, pombeiro. Eu pesquisei e vi que significa espião, né? Um cara que fica ali age na espionagem. Eu até esqueci de perguntar pro autor quando eu fui conhecer ele, mas se eu reencontrar ele novamente, a gente vai tirar essa dúvida, tá bom? Mas é basicamente isso. E não há de ver que eu ia me esquecendo do Bastião Galinha. Mas que cabeça! Eu não ia me perdoar por essa falha. Bastião Galinha, assim chamado por gostar de afanar as penosas, era pessoa estimada pela sua simplicidade, admirada pela cabana que habitava e respeitada por não causar mal a ninguém, pois galinha era o que não faltava na região e não se fazia conta de pouca coisa, desde que fosse usada para a alimentação da própria família, e disso todos sabiam. Sebastião prestava serviço braçal na zona rural, pernoitando no local. Às altas horas da noite levantava, apanhava as ferramentas, apanhava as penosas, levava-as na sua cabana e amanhece, sendo que quando o sol raiava na margem da serra, estava dormindo tranquilo embrulhado na capa de chuva carcomida que trazia sempre consigo. Era comum os madrugadores encontrá-lo nos caminhos, mas todos aceitavam aquela situação com discrição, como se quisessem dizer que era uma forma de compensação pelos baixos salários que Bastião recebia pelos serviços prestados. O revoltoso, assim chamado pela participação ativa na coluna Prestes, foi também uma figura expressiva no lugar, mais pela esposa, que era parteira, do que por seus próprios méritos. Era figura típica do baiano genuíno, até pelo chapéu que usava, porém de revoltoso mesmo só tinha o nome, pois era paciencioso, até demais para sua estatura de homenzarrão que queria impor. E as pessoas já mencionadas como importantes para a vida do lugarejo devem estar curiosos para saberem da importância. Devem estar curiosos para saberem que importância foi essa. É lógico que foi coisa simples, mas não podia passar despercebido a quem propõe a falar de uma comunidade. O Tiscó, por ser amaziado com a Mariquinha, aquela que salvou o autor do tiro no peito do Aristide, e também por ser caçador de veados na região. Os Peixotos, por serem família de tradição no lugar, especialmente o Né Peixoto, que deixou uma prole importante e cujos filhos tiveram desates nas intrigas do pequeno Amanhece. O Honório Felipe, por ser barbeiro do lugar e conhecedor de todo mundo. O Amélio Sapateiro, cuja profissão lhe deu o nome por ser amante de futebol. A Augusta do Pedro e a Chata, por despertarem os jovens desejosos de conhecer a vida adulta. A Dona Amélia, cega em decorrência da idade, por ser benzedeira de respeito no lugar. Suas bênçãos curavam qualquer mal. Estupor, mal-olhado, quebranto, cobreiro, vento virado e tantos outros males que a medicina desconhecia. O Jaco, barbeiro, tinha também o encargo de colher material nos cadáveres para análise na capital do estado. O Marciano, por ser irmão do Zequinha Marques e por ser o melhor ferreiro da região. Os carros por ele ferrados gozavam de fama além da fronteira do município, e as marcas que criava para ferrar gado, quanto eram procuradas pelos fazendeiros. A Dona Maria do Rosário,
por fazer uma visita mensal aos sitiantes, buscando ajuda para criar os filhos que ficaram sob sua guarda quando perdeu o marido. Tinha fala grossa e equilibrava o saco de mantimentos arrecadados na cabeça com perfeição e garbo. A Dona Maria Formosa, por ser parteira mais importante do lugar. Quantos partos assistiu? Perdeu-se a conta, porém os habitantes mais antigos do vilarejo ainda a veneram pela sua profissão. Os Felícios, pela numerosidade de seus membros e pelas filhas formosas e belas que viravam a cabeça da rapaziada sedenta de amor. Ah, se vocês soubessem o que essa juventude já fazia naquele tempo, iam morrer de achar graça. Conta-se que reuniam, quando não se tinham mais o que fazer, faziam aposta para saber quem conseguia contar as rugas da bunda da Juca. Faziam volta e começavam a contagem com o auxílio de uma varinha. Quando já estava o desafiante acabando a contagem, ela mexia, e ele, desconcertado, perdia o controle da varinha, encostando na bunda da mesma, que se contraía, e perdia então a conta. Dizem que ninguém conseguiu. E o Zé Duro? Moço forte, querido e respeitado, não por ser valente, mas por ser pessoa de bem, honesta e trabalhadora. Sua simplicidade refletiu o caráter do mineiro do interior, calado às vezes, mas que gostava de contar uns casos. Desconfiado e tímido, porém, quando puxava a sua língua, ninguém o segurava. Conta-se numa tarde de domingo que o Zé assistia meio ressabiado a uma partida de futebol entre o Amanhece, Paixão dos Amanhecenses, e um outro time da Redondeza. O povo encontrava-se eufórico e circundava todo o campo de terra batida. Lá pelas tantas, surgiu uma bola mal chutada que veio atingir diretamente a cabeça do pobre Zé Duro, arrancando a gargalhada do povo, ávido pelo mal feito. Esse povo de Amanhece gostava do mal feito. E como gostava? Zé, para disfarçar do nervosismo, correu atrás da bola, segurou-a nas mãos, jogou-a para cima e pumba, lascou-lhe um forte chute, exibindo a mateira de bico largo que só calçava nos dias de festa. Coitado do Zé. Não há de ver que, segundo a história, errou o chute e caiu de costa no meio da plateia, que a essa altura já se contorcia de dor de barriga de tanto rir. Imagine o que fizeram então. Mas o Zé não se acovardou. Pegou de novo a bola, colocou no chão, tomou distância e novamente, pumba! E não quero nem contar, mas acreditem, no auge do nervosismo, o Zé errou de novo o chute e acertou o bico da mateira no chão batido e levantou poeira. Pensem agora o que aconteceu com a plateia, que seguia a infelicidade do Zé. Mas e ele? Desta vez deixou o campo em desabalada carreira, e naquele dia não mais saiu de casa. Exclamou mais tarde a um amigo: "Acabaram com meu fim de semana.